Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Livecast, edição de número 64. Hoje aqui ao meu lado, Alex Leite. Tudo bem, meu cara? E aí, beleza? De volta, hein, cara? De volta. Uma sequência aqui com o Alex Leite. Muito bom. Temos um convidado para lá de especial, mas antes de apresentar o nosso entrevistado, Alex, quem quiser acompanhar, gosta da gente, o que tem que fazer lá? Fácil, é só seguir em qualquer plataforma de streaming que quiser. Quer Spotify? Tem. Apple Music? Tem também. Deezer? Também. Além de poder assistir pelo YouTube com vídeo maravilhoso das nossas imagens, do nosso estúdio aqui. Então é isso, galera. É só curtir e nos seguir em todas as plataformas. E a galera que curte lá, deixa aquele like, coloca aquele comentário e tal. E quem quiser interagir conosco, tem o nosso link do LinkedIn aqui embaixo. É só ir lá e nos conectar, certo? Alex, hoje temos um convidado para lá de especial. Ele que é diretor de negócio, head comercial da Autopel, Eduardo Nishimoto. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao Livecast. Tudo bem? Prazer muito grande tê-lo conosco. Prazer é meu. Conta conosco, cara, o que é a Autopel, cara? Qual que é a iniciativa que vocês fazem? É fácil, autopeças, né? Tá fácil, quase isso, né, Alex? Quase isso. Autopeças e papel. E papel, exatamente, a junção dos dois. Na verdade, a Autopel é um grande fabricante de bobinas e etiquetas para o mercado corporativo, né? E nós também temos uma área de supply voltada a desenvolver negócios para suprimentos corporativos para médias e grandes contas, tá? Esse é o nosso grande negócio hoje. E conta pra gente, entra um pouco mais no detalhe, o que é desenvolvimento de negócios e suprimentos para pequenas e médias contas, mas vamos entrando nesse tema. Sim, vamos lá. O nosso intuito é fornecer soluções através de contratos de fornecimento de suprimentos indiretos, tá? E aí o que são suprimentos indiretos? São todos os suprimentos que não fazem parte do core business da empresa, né? Então, um exemplo, qual é o core business da Volkswagen? Produzir carros, né? E não comprar papel, comprar etiqueta, comprar clips, borracha e etc, né? Então, o nosso intuito é que a gente possa, através de um mix muito amplo, que vai desde material de escritório, suprimentos de informática, higiene e limpeza, alimentos e bebidas, descartáveis, que a gente possa fornecer todos esses itens para o cliente através de um contrato durante um período pré-determinado. Esse é o nosso negócio através da área de supply. Entendi. E você atua lá, conta um pouco da sua trajetória. Você sempre atuou na área comercial? Sempre Sim, teve essa visão de suprimentos? Eu tenho 20 anos de experiência no mercado de suprimentos, né? Principalmente no mercado comercial. Eu atuei muito forte em algumas multinacionais do segmento de tecnologia, né? Como o HP, como o Samsung, como o Lexmark, como o Okidata, principalmente no mercado de impressão. Então, eu venho desse mercado de impressão, são quase 20 anos nesse mercado, atuando principalmente na cadeia de distribuição, né? Os distribuidores, os revendedores, os varejistas desse segmento. E acompanho já esse mercado de supply, vamos dizer assim, há 20 anos, né? Então, eu consegui entender toda essa evolução que houve ao longo dos anos. Houveram uma série de mudanças. Muitas empresas deixaram de existir, né? O mercado passou por muitas mutações, como todos os outros mercados, né? Como a gente vê hoje, né? Quer dizer, quando você analisa o mercado bancário, por exemplo, agora a gente tem praticamente 3 ou 4 grandes bancos. Né? No passado, a gente tinha 10, 15 grandes bancos. Né? E no mercado de suprimentos aconteceu a mesma coisa. Quer dizer, a diminuição do número de players, né? Isso ficou muito evidente ao longo dos anos, e principalmente o aumento no mix de produtos. Tá? Então, assim, quando iniciou-se esse negócio de contratos, foi algo que foi trazido dos Estados Unidos, por volta dos anos 90, né? Já era algo que acontecia lá, ou seja, o contrato de suprimentos para médias e grandes contas no mercado americano, e aí algumas pessoas trouxeram para cá, para o Brasil, né? Se desenvolveram alguns canais nesse negócio, mas era basicamente formado para entrega de material de escritório e suprimentos de informática, né? Então, eu iniciei na HP em 99. Naquela época, era uma época que vocês vão lembrar um pouquinho, que toda a mesa de cada pessoa, de cada funcionário, tinha uma impressora HP. Né? E aí, assim, porque não existiam aquelas impressoras departamentais. Então, era obrigatório que você tinha uma impressora lá para você fazer a impressão. As jato de tinta. A jato de tinta, exatamente. Então, eu visitei muito cliente. Cara, não questionava o preço. Né? Continua, porque ainda tem muito em casa ainda, né? Exatamente. Mas ainda hoje teve uma série de mudanças, né? Você tem a jato de tanque, enfim, você tem outras tecnologias. Mas naquele momento, então, na mesa de cada funcionário tinha uma impressora. Apesar que eu lembro, né?
ter trabalhado com impressora matricial, cara. Matricial, aí lógico. você já foi mais longe, Matricial, aí você já né, foi mais cara? longe, exatamente. Matricial. Sim, As sem agulhas dúvida, da matricial lá. As agulhas. É isso aí. Matricial, aquele formulário contínuo. Lembra o formulário sem contínuo? dúvida, é. As bolinhas do lado ali que ia tracionando o negócio. Exatamente. Então. A Epson tem uma impressora que é conhecida até hoje, chama LX300. LX300. É uma impressora muito antiga que Nossa, até cara. hoje ainda existe. Você trabalhou vendendo impressora Sim, matricial? trabalhei Trabalhou? na OC, numa outra empresa na OC, a gente tinha uma linha de matriciais também para concorrer com a Epson. Lógico, a Epson era líder de mercado, mas a gente tinha uma participação nesse mercado também, Alex. Então, assim, era um mundo totalmente diferente. Então, basicamente, esses canais corporativos que faziam atendimento a esses clientes, 50% do faturamento deles era formado por papel A4 e suprimentos de informática, né? Sejam os toners, e aí para uma impressora que já tivesse um pote um pouco maior, sejam os cartuchos de tinta, né? Então, era assim que era formado o faturamento e o market share, né, dentro do negócio nos anos 90 e começo dos anos 2000. E aí, ao longo dos anos, cresceu muito no Brasil o negócio de outsourcing de impressão, que hoje é muito maduro. Você tem grandes players no mercado, faturando quase 1 bilhão aí só nesse negócio, né? Vocês devem conhecer alguns deles. Então, esse foi um negócio que no Brasil, principalmente, cresceu demais. O Brasil é líder e é um grande case mundial em outsourcing de impressão. Exatamente, Alex. O Brasil é líder disso? No mercado americano, por exemplo, o outsourcing é totalmente diferente. Não se faz outsourcing de suprimento, tá? Do cartucho de tinta ou do toner. Eles se consideram o outsourcing da máquina, simplesmente, da impressora. E não você considerando todo o negócio, todo o TCO, vamos falar assim, né? Que é o custo total de propriedade. Eu não sabia, pensei que isso era um negócio. Não, e aí o Brasil se desenvolveu muito nesse negócio. Tá? Legal. Então, assim, aí ao longo dos anos, todas as empresas que forneciam suprimentos corporativos começaram a ter que se reinventar, porque o negócio de suprimento caiu drasticamente através do outsourcing de impressão. E eu vou fazer mais uma pergunta agora interessante nessa linha. A gente estava falando, brincando aí de impressora matricial, né? Sim. E a gente falou de jato de tinta, aí entrou departamental a laser, né? Que você tem o torno de laser, etc. Então, houve uma evolução de tecnologia em cima do equipamento, Sim, né? Ou seja, vamos falar a linguagem de IT em cima do hardware, certo? É isso aí, perfeito. Porém, eu queria que você comentasse um pouco que também houve uma evolução muito forte nesse outsourcing do software, né? Sim. Porque o que eu vejo hoje é que o software é tão importante quanto o hardware, né? Exatamente. Que é o controle que tem de impressão, de custo, liberação de acesso. Então, acho que houve um grande salto, não só no hardware, né? No equipamento em si. Houve uma lógica de migração dessa prestação de serviço que entrou no sistema, na gestão, né? Porque ao longo dos anos, Alex, o trabalho de todos os fabricantes desse mercado de outsourcing de impressão é justamente fazer com que você consiga vender muito mais serviço do que produto. É isso, né? E aí o serviço é basicamente software, né? Então, é isso. A gente vai pegar um grande fabricante aí, ele começou a adquirir empresas de software justamente para sair do lugar comum, porque começou a virar um commodity muito forte você vender outsourcing de impressão, né? O cliente final, ele só enxergava a última linha, né? Quanto eu vou pagar pela página impressa? Ele não consegue enxergar que tipo de serviço é ofertado, né? Para quem é desse mercado há muito tempo, se comenta sempre o seguinte: se você olhar o preço da gasolina em 1990 era 1, hoje ele é 5 vezes maior, 7 vezes maior. Se você pegar o preço de uma impressão de papel, o preço está caindo. É o contrário, ele é inversamente proporcional. Então não tem como ganhar dinheiro dessa forma. E aí o que acontece é você poder vender um software, né? E você poder vender serviços em que o cliente vai entender que ele está ganhando, está tendo valor agregado no que ele está comprando, né? Fluxo de processos, liberação através de senha. Agora vai a minha pergunta, porque até isso você está falando da sua experiência, né? Sim. De não necessariamente o que trabalha o Topel, né? É isso aí. Não é esse é o ramo central do Topel. Sem dúvida. Vamos fazer um paralelo, onde eu queria chegar aqui. Você vê o mercado de suprimento. Então, vamos dar exemplos do que você falou, só para o público lembrar. Sim. Vocês têm EPI também, por exemplo? Temos Tem EPI. Então, também. vou dar exemplo Sim. da Volkswagen, vou pegar um exemplo que você deu. Perfeito. Eventualmente, ele tem uma assinatura de contrato para luva, para bota, para tapete, Sim. ou para caneta, para post-it, para impressão, etc, etc. Você vê uma evolução, seja da Autopel ou do mercado, para o software, ou melhor, para a gestão, ou se as coisas andam juntas, ao invés de também só vender a bota, EPI, porque isso também já está virando commodity, como foi o caso da impressora? Não, o que eu enxergo muito mais hoje, Alex, é que assim, aumentou o mix de produtos, que é o que eu estava falando para vocês. Então, se a gente pegar 20 anos atrás o contrato de fornecimento que muitas empresas faziam, né, era um contrato basicamente de material de escritório,
suprimento de informática e alguma coisa de higiene e limpeza. Tá? Hoje, esses 3 itens continuam, suprimento de informática caindo muito, higiene e limpeza crescendo demais, né? E aí você entra na parte de EPI, você entra em gráficos e personalizados mais forte, enfim, você consegue aderir a outras categorias, vestuário, até a parte de MRO, tá? Então, assim, você está agregando mais produtos desse mix, mais SKUs. Isso, mais assim. SKUs, né? E automaticamente, por quê? Porque o comprador da empresa ou o gestor do contrato, ele consegue se desonerar de toda essa gestão, né, em cima de muitos itens e muitos fornecedores. Esse é um grande problema para a grande empresa, para a média e grande empresa. Só que então, vamos pensar do jeito que... Vamos dar um exemplo bem lúdico aqui. Imagina que tem uma empresa como a Volkswagen, que tem, sei lá, vou dar um exemplo, 50 compradores, e que ele tem 10 compradores da empresa que ficam o dia inteiro comprando material de limpeza, escritório, luvas, etc. A partir do momento que ele faz o outsourcing, podemos chamar assim, Podemos né? chamar assim. Podemos chamar esse outsourcing para uma empresa como a Autopel, automaticamente ele desonera aqueles 10 caras. Ele fala, pô, vamos comprar coisa mais estratégica aqui, Exatamente. Porque agora o contrato já fornece isso de maneira automática e não precisa ficar comprando essas transações em alto volume lá. Que é o que nós chamamos, Alex, de você fazer a gestão estratégica do suprimento. Né? Você sai do operacional e vai para o estratégico. E aí você consegue analisar exatamente, será que a área X, né, o exemplo de novo da Volkswagen, está comprando corretamente? Por que eu estou gastando lá R$10 mil em papel A4? Será que eu não poderia gastar menos? Por que aquela outra área está gastando X em material de escritório? Né? E aí você consegue analisar de uma outra forma. O gestor na correria e trabalhando desse modo de operação... Com alto volume e muita operação. Exatamente. Até porque a curva C, os dados indicam que cerca de 50% dos itens de compras totais dentro de um cliente são da curva C. São suprimentos indiretos. Porque você tem um mix de produto muito grande. Né? Você vai pegar, em alguns casos, por exemplo, pasta em L. Tem vários tipos, ou pasta em geral. Às vezes uma empresa vai comprar 30 tipos de pasta. Né? Sim, quando você entra em outras categorias, né? Que você falou, sei lá, o cara compra um cafezinho, o adoçante, o açúcar tal, o café tal, não sei, itens. São muitos itens. Só para o café, o copo de café, exatamente, a pazinha. Quanto você usa, né? Só que ele não tem valor agregado. A quantidade de baratinho. itens é muito grande, né? Então essa curva C é muito grande, é muito difícil você fazer a gestão, né? Automaticamente, como você disse, eu não posso deixar a pessoa sem tomar café. E se acabar o café? Né? Então você tem uma responsabilidade sobre isso, acabar a pazinha que mexe café. Exatamente. Todo mundo vai reclamar. Né? E automaticamente o que acontece é, como eu vou conseguir fazer toda essa gestão? É muito complexo isso. Então o nosso papel é fazer com que o comprador, nós sejamos um parceiro desse comprador e que ele possa ter na Autopel uma empresa que vai ajudar a empresa dele a poder suprir todos esses produtos, o que é algo extremamente complexo em alguns casos. Tá? Perfeito. Voltando à pergunta que eu fiz para a gente fechar esse capítulo aqui, você vê espaço ou enxerga como futuro pela transformação digital que a gente está tendo, que essa questão da impressora, que a gente fez um paralelo de software entre como pacote do serviço, você enxerga isso e você acha que, puxa, o caminho continua. Eu entendi a onda que você falou, a gente está vendo a onda de aumento de SKU, de mais SKU, para tirar trabalho do comprador. Né? Esse é o benefício central. Exatamente. Você acredita que essa gestão, através de tecnologia, vai aumentar também? Vai ser uma próxima onda que vai existir lá para frente? Sim, acredito que sim. Acho que pode ser uma próxima onda, sim. Né? Então, cada vez mais as ferramentas que nós temos através do nosso portal são muito mais interessantes para a área da empresa, né? Para a área de compras, para os gestores dos contratos. Né? Ele consegue ter uma visão muito mais dinâmica e muito mais rápida do que ele tinha no passado. A preocupação não era essa. Até porque hoje, né, Alex, todo mundo está acostumado a fazer a compra do B2C. Né? Nós, como usuários B2C e não usuários B2B, a gente está acostumado a fazer uma compra virtual, né? A utilizar um e-commerce. No passado, há 20 anos atrás, quem comprava virtualmente? Poucas pessoas, quer dizer, quem tinha acesso a isso? Quem poderia questionar aquela ferramenta que existia naquele momento? Né? Você não tinha nem base para fazer isso porque você não tinha nem experiência. Então, a experiência do consumidor mudou muito. E essa experiência do B2C é trazida também para o B2B. Entendi, interessante o que você está falando. Vamos pensar de uma maneira bem interessante que você está falando dessa tendência. Imagina que eu compro, de novo, na Magalu, na Americana, Submarino, e na Amazon e por aí vai. E eu tenho já um layout acostumado com o carrinho. Né?
você comprar alguma coisa é bem difícil, né? Compro. Nossa, Mercado Livre. Eu sou... O Alex é Mercado Livre usado. É Mercado Livre usado. Presentear, então... OLX. Enjoei. Alex, Enjoei.com. comprar alguma coisa, vamos dizer, uma pessoa. A sua Uma esposa pessoa. tá comprando. Existe, queira ou não, esse costume de... A gente usa aquela terma bonita, né? UX, né? Sim, UX, exatamente. Aquela experiência do usuário comum já, de falar, pô, eu vou Perfeito. adicionar os itens, vai adicionar no carrinho. Exatamente. E o pessoa física, né? Que você falou B2C, eu aqui comprando no Mercado Livre, na Americanas, na Magalu, eu já acostumei com esse padrão. Pô, eu adiciono no carrinho, adiciono no produto, pesquisa, adiciono, ali tem um monte de fornecedor e vai. O que você está falando é que você vê uma tendência forte e já uma realidade dessa experiência da pessoa física que compra e sai de e-commerce ter o mesmo tipo de funcionalidade de experiência para o mercado corporativo. Exatamente. Com a mesma navegação de carrinho. E hoje é mais fácil, porque é o que você falou. Você imagina, é meio curioso, né? Você pensar que você vai usar uma visão do tipo Mercado Livre, né? Do tipo Magazine Luiza, para comprar coisa para dentro do escritório, né? Você tem uma ideia, né? Quem não está nesse mercado tem uma ideia de ser uma coisa mais complexa. Preciso fazer um contrato, preciso falar, eu preciso negociar o preço. Não, já dá para comprar com uma lógica de e-commerce. Porque o que nós temos, Alex, a gente vai negociar com a empresa, vai negociar um contrato, no mínimo 12 meses, né? Com preços já fechados ao longo desse período. Então, esse cliente vai ter a oportunidade, e eles vão destacar quais são os usuários que vão colocar os pedidos. Ou seja, no fundo, você vai dar um login de um site de e-commerce para ele. Para um usuário que já está acostumado a fazer isso no seu dia a dia. No seu dia a dia. Né? Então, essa pessoa lá, que pode ser a secretária dessa empresa, faz as compras dela, né? Através do seja poucas ou muitas vezes, mas ela está acostumada nos dias de hoje. E aí a pandemia trouxe isso também, realçou um pouco mais essa questão, né, de compra na internet, em que ela vai perceber que, poxa, esse site aqui que vocês têm é exatamente parecido com o Magalu, com o Mercado Livre, etc. Ela não tem dificuldades em exercer a compra dela. Né? Isso é fundamental nos dias de hoje. E o preço é fechado? Assim, você negocia fechado, os itens fechados isso. por 12 meses. 12 Exatamente. meses hoje é difícil, né, cara? Porque a inflação tá maluca, cara. Exatamente. Acho que a grande questão não é nem só a inflação, tá? Acho que o que a gente está vivendo hoje esse sobe e desce de preços é algo que sempre ocorreu no nosso mercado, porque muitos desses produtos são importados, né? Então, o que acontecia sempre o dólar sobe, o preço sobe, o dólar cai, eu vou ter que reduzir um pouco o preço. Enfim, esse vai e volta de preço, né? Esse sobe e desce, é algo que já é uma constante. Mas eu acho que a grande dificuldade que a gente está tendo hoje é a falta de produtos, né? E aí isso é notório, você lê em qualquer portal, você enxerga que essa falta de produtos é comum a todos os segmentos, não só nós. Não é só chip que está faltando. Pois é, exatamente. Não é. Tá faltando... Então a gente vê uma série de produtos com falta, né? Tinha até falta de container, né? Quando a gente lê algumas matérias, você vê que não tem container para vir para o Brasil, né? Teve o problema no porto da China, tá? Exatamente, que tá tudo fechado, parado os lá. containers atrasados e tal. Mas quando você fala de preço fechado, eu imagino que alguns itens eles devem ser muito sensíveis à variação de dólar e tal. Sim. E como é que você tem uma relação com o cliente no sentido de, olha, se tiver uma variação muito grande, a gente senta para conversar? Sim. Porque é algo complicado, né? Sem dúvida. Imagina, eu não sei, vocês devem entrar em itens de informática também ou não? Sim, a gente tem itens de informática, mas hoje, como eu disse para vocês, são muito poucos, tá? Não tem um computador lá, um notebook? Não, isso geralmente é um produto que hoje está sendo muito focado também para o outsourcing de notebooks e PCs. Tá, né? As empresas estão entendi. focando isso, empresas de outsourcing de impressão começaram a fugir para o mercado de outsourcing de PC e notebook e também com smartphones. Né? São linhas de produto complementares para eles hoje. Mas tem, sei lá, um mouse, um teclado, sim, coisas mais básicas nesse caso, assim. Entendi, tá? entendi. Agora, respondendo a sua pergunta, o que acontece é que é uma parceria ganha-ganha, né? Então, não tem sentido algum, se um produto teve um aumento de 40%, nós não conseguimos absorver esse aumento. Então, nós temos que chegar dentro do nosso cliente, através do nosso contrato, e discutirmos esse aumento com o cliente. Né? Uhum. É algo notório porque se ele sair para o mercado fora do nosso contrato e cotar com outros... Ele já vai cotar o preço lá em cima. Ele já vai perceber isso, né? Porque não vai ter nenhum louco, vamos falar assim, que consiga manter o preço no patamar que a gente tinha. Uhum. Né? O mundo hoje é totalmente globalizado, então não tem como você inventar também para um cliente, não, subiu o preço lá fora, eu quero subir 15%. Uhum. Porque, de novo... O cara fala, não quero, eu compro do outro. Ponto. Exatamente. E né? hoje, nesse caso é o que você falou, não vai fazer essa opção, porque na hora que ele for comprar lá fora, vamos dar exemplo lúdico de novo, tá vendendo o produto lá fora a 100, o seu aqui tá a 60.
né? Ok. Você vai chegar para ele nessa negociação e falar, cara, agora vai ter que custar 90. Vou dar um exemplo aqui. Perfeito. Vai chegar, pô, que absurdo, era 60, eu não vou pagar 90. Tá bom, então compra por 100, né? Exatamente. Aí, então, automaticamente, o acordo de comprar 90 vai ser legal para ambas as partes. é isso. Então, acho que o mais importante é você ter uma discussão sadia com o seu cliente, né? É óbvio que tem alguns clientes que são muito irredutíveis nessa negociação e aí a gente vai ter que dizer para ele, olha, eu não consigo te entregar desse jeito, né? A nossa empresa não consegue fornecer no prejuízo. Isso não funciona e acho que ele não vai achar ninguém que consiga fazer isso para ele. É isso aí. Então, esse momento é um momento muito complexo no segmento, por quê? Porque diversas empresas que têm contratos em andamento estão saindo para o mercado para cotarem. Né? Então, a gente também tem sido beneficiado por isso, como qualquer um jogo dos dois lados. Aí, né? Lados. Quer dizer, o concorrente é beneficiado em algum contrato nosso e a gente também em algum contrato do concorrente. Tá? Eu me lembro que quando a gente você estava falando do mercado de impressão, tal, daquela época, a gente tinha os grandes players naquele momento, que eu me lembro, era muito Jimba e Calunga. Tinha Jimba, tinha outras empresas um pouco Mas eu me menores, lembro que mas eram bem conhecidas. E eu lembro que a Jimba fazia, não, porque era o único door to door, né, que entregava na mesa da secretária uma caneta, tal, não sei o que, tal. Hoje o mercado, assim, você vê que a Jimba continua nesse diferencial, porque se você entra na Jimba lá, você pode comprar hoje, ter suportar o B2C deles, sim, né? Sim. Tal. Até uma informação importante para vocês, né? Algumas pessoas do mercado sabem disso. A Autopel nasceu de uma empresa chamada Discpel, né? Nos anos 80. E a Discpel fazia exatamente o que a gente faz hoje. Era um grande fabricante de bobinas, né? Para automação comercial e bancária. E também tinha uma área de distribuição de suprimentos corporativos. Ah, né? que legal. Então, nós éramos um concorrente de um Jimba, por exemplo. Entendi. Né? Depois, a empresa foi comprada pelo próprio Jimba. O Jimba comprou a Discpel, né? No início dos anos 2000. E em 2005, os donos da Autopel, depois de atacarem outros mercados, resolveram voltar para o próprio mercado. E aí a gente reconstruiu a empresa como a Autopel, que é a empresa que surge até hoje. Tá? E é líder desse mercado. Eu não vejo uma grande diferença assim. O que o Jimba acabou fazendo, né, foi o seguinte: eles partiram do mercado B2B para o mercado B2C. Porque quando a gente olha o mercado brasileiro, 95% do nosso mercado de CNPJs, ele é um mercado formado por micro e pequenas empresas. Né? Então, o grande volume desse negócio está nas micro e pequenas empresas. Perfeito. Né? As grandes empresas, elas representam 0,5% desse mercado. Caraca. Que é um mercado estimado em 5 bilhões de reais. 0,5%. 0,5%. Né? Ou seja, você tem um volume muito baixo. 0,5% em quantidade. Né? Quando a gente vai falar de volume em reais, a gente vai falar em torno de 20%. Tá? Mas 80% é formado pelas pequenas e microempresas, que é aquele pequeno escritório de advocacia, é aquele consultório médico. Então, é aquela pessoa, aquele profissional que compra no cartão de crédito uma impressora, mas que vai levar para o consultório dele. Ou seja, não é uma compra para pessoa física, não é uma compra para casa, e sim uma compra para o negócio. E até se mistura, né? Porque essas pequenas empresas... É o que você falou, o cartão do banco do cara, a pessoa física se mistura com a pessoa jurídica. Sim, sem dúvida. Aí no Brasil é difícil, o empresário não sabe separar muito bem não isso. Não tem as duas contas correntes. Exatamente, Alex. Então, assim, quando trabalhando em fabricantes de impressão e você olha o número do varejo, quando você vende impressoras, é um número gigantesco. Né? O varejo domina cerca de 50%, 60% das vendas de impressoras ocorrem no varejo. Só que, com certeza, dessas 60% das vendas, mais de 50% são para pessoas jurídicas e não para pessoas físicas. Né? Eu duvido que um usuário como nós vá numa loja, por exemplo, de uma Calunga ou uma loja da Americanas e compre uma impressora de R$3.000 laser para usar na casa dele. Não teria o menor sentido. Não, então, automaticamente, você percebe que pela compra que ele realizou, ele está usando esse produto para o uso corporativo. Né? E a gente não sabe qual é essa utilização. Tá? Uma pergunta que eu ia te fazer é que uma coisa que eu percebo que cada vez mais os modelos de negócio baseado em assinaturas estão na moda, né? Sim. Então você vê que o pessoal, não quer, porque a gente não quer ter risco de não suprimento. Ok. Né? Então você quer a garantia que chegue lá e de alguma forma você tem a segurança do preço, de certa forma você tem uma receita previsível que te traz a possibilidade até de você comprar numa escala e ter um desconto e tal. O mercado de suprimentos
nesse sentido, você percebe algum movimento nesse sentido de garantir um suprimento? Tá bom, então um pedido mínimo aqui, eu já faço, te entrego esse valor mensalmente, te trago um desconto. Existe algum movimento nesse sentido? Olha aqui, trabalhando em alguns fabricantes, a gente sempre tentou fazer isso, principalmente para o SMB. Né? Para grande conta, como ele tem um outsourcing, ele já está munido dessa solução. Né? Vamos falar assim de outra forma, mas é uma assinatura que ele acaba fazendo determinadas páginas mês, ele está pagando um valor fechado. Né? É isso que é assim que funciona. Entendi. No caso... Mas ele já tem uma garantia daquele fornecimento, por exemplo? Sim, sem dúvida. Né? Sem dúvida. Deve ter algumas categorias que devem ser muito forte isso, né? Sei lá, de impressão de material, deve ser uma linha muito forte. Né? E aí o que se faz é, através do histórico dele, você sabe exatamente quantas páginas mais ou menos ele vai imprimir e você vai ter os toners ou os cartuchos lá de reserva para que ele possa trocá-los simplesmente. Né? É algo mais tranquilo. No caso do SMB... acho que diversas vezes foram feitas tentativas... SMB são pequenas empresas. São pequenas, a gente faz small and medium business, né? Exatamente, as pequenas e médias empresas. É isso aí, Alex. Então, no caso do SMB, eu entendo que essa seria uma tendência interessante, mas que é muito difícil você conseguir colocá-la em prática. Tá? Todas as vezes que a gente tentou fazer alguma coisa, eu em algumas outras empresas e os distribuidores diretamente também, acho que nunca foram muito bem sucedidos nisso. Tá? Porque é algo que, se você parar para pensar, a empresa já tem um histórico, só que ela muitas vezes não quer ficar amarrada a isso. Né? Até porque o pequeno empresário é sempre uma pessoa que está buscando ter algum tipo de ganho. Ele quer negociar de algum modo. E é isso que é um pouco complexo. Ele não entende que às vezes ele vai perder 5 horas em negociações que valem muito dinheiro para ele para economizar R$10, R$20. Né? Quanto custa a hora desse empresário? Né? E a gente sempre fala que o tempo é algo que a gente não consegue voltar. Né, Alex? Quer dizer, o que aconteceu há meia hora atrás, a gente não volta mais. Então, ele gastar 5 horas para comprar um mix de produtos de escritório e no final do dia olhar que economizou R$10, será que não seria melhor ele ter terceirizado isso com uma outra empresa, ter fechado um contrato desse, enfim? Mas é difícil porque ele não tem essa visão. Fala que você fala. Na pessoa física, eu ia falar justamente isso. Sou fã de assinatura. O Henrique é fã, eu ia falar isso. Ele gosta de assinatura. Eu acho que é um negócio extremamente viável. Você assina suprimento assim para sua casa? O Henrique assina... Tudo, cara. Fala uns que você assina. Vou falar... Eu tenho 2 cachorrinhas pequenininhas, eu assinei semana passada fralda pra fazer xixi. Mas é o tipo da coisa, quanto custa você sair e ir na pet? Não, e você já tem a previsibilidade, né? Eu sei que ela faz um xixi por dia, 30 por mês. Exatamente. Cara, pacote ela 30, assinou, já era. Recebe em casa lá as fraldinhas. Recebe em casa, já era. Aí você põe 2 petiscozinhos junto, então chega um pacote, já abre e já tá tudo pronto. Sei lá, eu tomo cápsula de Nespresso. Se eu tomo uma por dia, eu preciso de 30 por mês. Exatamente. Já assinatura. Faz assinatura, todo mês chega uma caixa lá, você abre e já tem tudo que você usa uma vez por mês. Pra mim é tão mais fácil de alguns itens, sabe, que eu não consigo imaginar. E se começar a acumular, eu simplesmente paro uma entrega, sabe? Perfeito, esse mês pulou, não faço uma entrega. Super simples. Eu acho que o grande case desse negócio de assinatura, né, que talvez poucas pessoas possam se recordar, porque faz parte do nosso dia a dia, é o que a Brastemp fez com a água. A Brastemp conseguiu terceirizar a água, isso aí. Que é o produto mais básico que existe desde que nós nos conhecemos por gente. Né? Então, hoje você tem a assinatura do filtro de água da Brastemp, seja no mercado corporativo, seja na sua própria residência. Né? Isso eles conseguiram fazer, porque vocês vão lembrar que naqueles 30 anos atrás, lá se vendia o purificador Europa, por exemplo, né, Alex? E aí a Brastemp fez uma mudança e passou a oferecer um serviço de assinatura. E eu acho que, principalmente, acho que você trouxe um ponto chave, sabe? Que é principalmente o pequeno e o médio empresário, sabe? O empreendedor, aquele da pequena empresa, ele acha que sempre vai conseguir um desconto no mês seguinte. Exatamente. Não, mês que vem... Não, e outra, tem isso e tem controle de custo. Cara, se eu deixar na assinatura, cara, eu vou gastar, não é nem a negociação. Ele acha que ele vai gastar mais do que se ele controlar ali fortemente, né? Então tem 2 variáveis. É o custo que ele acha que ele vai perder o controle e a negociação. Sim. Mas eu acho que a partir do momento em que você simplifica o custo de transação, cara, simplifica os processos de transação, esse custo que você não enxerga do tempo que você perde ou que você investe para negociar algo que vai trazer tão pouco retorno, é isso que você tem que... Exatamente, é isso aí. E principalmente para uma grande metrópole como a nossa, né, aqui em São Paulo, né, que acontece muito isso. É o que você está falando. Quanto tempo eu perco para ir comprar
a fralda da sua cachorra, por exemplo, ou comprar a cápsula de Nespresso, né? Quanto custa isso? Você pegar o seu carro, ir no estacionamento do shopping, parar, andar, voltar, enfim. Isso tudo tem um custo. É legal isso, porque se a gente parar para pensar nessa questão de valor, hora, né? Você como pessoa física que está comprando, seja o dono de uma pequena empresa, Sim. é interessante, porque às vezes você pensa na esfera pessoal e profissional. Se a gente pensar na profissional, ele vai pensar, puxa, se agora eu estou comprando alguma coisa, não é para minha cachorra, mas é para a empresa, né? Estou comprando dúvida, aqui é o isso material aí. do escritório. Ah, tudo bem. Ou ele poderia falar, puxa, eu estaria uma reunião com o cliente, né? Sem dúvida. Essa é a isso aí, conta, eu conseguiria fazer uma reunião a mais com o cliente. É. Né? Se ele vai para a pessoa física, ele pode estar deixando, por exemplo, de fazer alguma coisa para a saúde, como um esporte para ele, Sim. né? Como tá com a família dele, porque ele está indo comprar ração e fralda no Pets ou ir no supermercado toda vez, 2 vezes, 3 vezes na semana. E o cara deixa de estar cuidando da saúde, deixa de estar cuidando da família, ou deixa, por exemplo, de estar lendo um livro. Sim. E esse livro é o que vai fazer ele criar um produto novo para vender mais para a empresa, né? Exatamente. E às vezes tem um link, né? A própria fralda da pessoa física pode ter um link para retorno ao negócio, né? Sim. E as pessoas não conseguem mensurar esse. É difícil, né? Você mensurar o quanto tempo vale, né? Mas eu acho muito louco, sabe? Que você começar a pensar em foco. Sabe? Em foco, Porque é isso que eu isso, penso muito, sabe? isso. Às vezes tem alguns itens, sei lá, um amaciante. Você usa um amaciante por mês, põe numa assinatura, chega lá... Cara, você começou a acumular 3 ou 4 lá, para começa... Isso, perfeito. Sabe? Mas É eu isso acho aí. que é você começar a pensar no que traz mais resultado para o seu negócio, É sabe? isso. E focar no seu core business, né? Foca no core e deixa as pessoas, porque vocês devem ser muito melhores para negociação Sem do que dúvida. uma empresa sozinha lá, né? Esse é o conceito de negócio que a gente vende para os nossos clientes, né? E que muitos deles já aderem, né? Então ninguém está falando, não estamos inventando a roda aqui. Os clientes que já estão com vocês já sacaram Sim, isso. Está sem faltando dúvida, outro Exatamente. gigante Mas market fazendo size, né? Vamos falar que das grandes empresas do Brasil, eu posso afirmar que 95% delas já tem contrato com algum fornecedor. Perfeito. Né? Pode ser a Autopel, pode ser um outro player do mercado, mas enfim, já é um conceito que já vem sendo enraizado há 20, 25 anos, como eu falei para vocês. Tá? Então Conta não é pra uma gente novidade. alguns clientes, algumas empresas, se você puder falar, algumas clientes que já trabalham com vocês, só pra gente entender. A gente tem um case grande com a Raia, né? Com o grupo Raia. É uma empresa em que a gente fornece um mix gigantesco, mais de 2.000 itens, né? Desde MRO, material de escritório, higiene e limpeza, enfim, até mobiliário. Então, Legal. tudo isso a gente faz para eles. Né? É um contrato extremamente grande para a Autopel. Né? Nós temos alguns contratos de governo, como o FDEC, são as escolas estaduais de São Paulo. Né? Então, Legal. um grupo de mais de 1.500 escolas no estado de São Paulo, né? Em que nós fornecemos também material de escritório para essas escolas. Então, eles têm um limite de gastos, eles colocam um pedido através do nosso portal e aí eles vão receber mensalmente os produtos que eles compraram. Né? É uma gestão bem complexa porque o ticket geralmente é baixo para essas escolas aí, né? O poder de compra deles é baixo. Legal. Né? A gente tem contrato também com o TJ, alguns TJs aí espalhados. Né? Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça. Perfeito. Né? E em que a gente fornece também toda a parte de suprimentos de escritório, informática, entre outros itens aí. Tá? Então, e entre outros, a gente tem mais de 150 contratos hoje dentro da empresa. Ah, que Para legal. a parte de supply. Edu, fala pra gente assim, dá alguma ideia um pouco de para onde o mercado tá indo, sabe? Porque a gente falou um pouco de, olha, da evolução, veio pra cá tal. Se você fosse traçar, sabe, aquela coisa de, eu posso falar que no futuro provavelmente a gente não vai ter, sei lá, motorista talvez não tenha, o carro seja autônomo, né? O carro seja elétrico, Sim. não sei, solar, não sei, mas... Me traz um pouco de... Quando você percebe que as empresas que estão buscando inovação e vão até vocês, que devem estar sempre preocupados em inovar e estar à frente dos concorrentes, pensando no que é de novo, para onde você percebe que o que é de novo, sabe? O que traz de novidade nesse sentido? Eu acredito assim, que nesse mercado de suprimentos, né, a grande inovação você vê cada vez mais a diminuição da impressão,
né? Sim. Então, o consumo de papel vem caindo muito ao longo dos tempos. Tem um estudo que diz que em 10 anos caiu praticamente 50% Uau. esse consumo de papel. Né? Papel de impressão? O papel A4, né? Que é feito para o papel sulfite para impressão, né? E automaticamente cai a impressão em geral. Porque o papel de exportação lá até tem mantido, né? Sim, papel até ondulado, tem mantido. tal. É que dentro desse estudo se engloba também a questão de livros, entendi. engloba revistas, jornais. É só a gente analisar o tamanho que tinha na folha, a quantidade de páginas que tinha na folha de domingo, né, Alex? E hoje você olha no Estadão... Eu nem sei, porque faz tanto tempo que eu não vejo no jornal Pois na minha a gente vida, nem eu nem enxerga, mas sei. quando você olha, você fica até assustado, né? Ou uma revista, uma Veja, por exemplo, que você olhava aquela Veja que era no tamanho de 200, 300 folhas, hoje você vê lá 20, 30 folhinhas lá apenas, né? Então, assim, esse consumo em geral vem caindo. Legal. Né? Automaticamente também, com a pandemia e com esse sistema híbrido, cai o consumo de material de escritório, né? Nesses escritórios em geral, quando a gente vai falar de escritório, né? Porque as pessoas também não estão mais presentes, né? Então, para que eu vou solicitar uma caneta se ele está trabalhando em casa? Ele vai utilizar aquela caneta que ele tem lá, né? Se ele quer um post-it, ele vai acabar comprando por conta própria e não através da empresa, né? Muda um pouco esse perfil de cliente de consumo, né? Então, por isso que a gente tem analisado bastante para entender quais são os mercados em que nós vamos ver que o número vem crescendo e se desenvolvendo, né? E aí tem alguns mercados em específico, varejo, entre outros, né? E outros mercados muito baseados em escritórios em que esse consumo vem caindo. Isso como tendência realmente para o mercado de suprimentos indiretos. Legal. Tá? Então você está falando como estratégia muito mais do que você entrar, eventualmente, você olhar mercados que têm potenciais de crescimento, que estão na crista da onda e tentar entrar nesse mercado e entender qual que é a demanda Exatamente. que eles estão tendo nesse momento e suportá-los, né? Perfeito. Então, por exemplo, hoje o que a gente teve de mudança, aí, que é uma mudança que eu vi na legislação, né? Os e-commerce passam a poder imprimir uma DANF simplificada através de uma etiqueta. E antes, quando você recebia o pacote em casa, você recebia uma folha com o DANF, né? Que é a nota fiscal eletrônica. Isso era obrigatório. Então, automaticamente, você vai ter o quê? Eu imprimo uma folha a menos de papel, mas eu imprimo uma etiqueta a mais. Né? Então, tá bom. Vocês que costumam comprar nos e-commerce devem estar percebendo que já vem uma etiqueta lá com umas informações básicas. Não vem valor, não vem nem muitas vezes os produtos que estão lá dentro, mas vem algumas informações básicas. Você sabe que você está falando disso aí, o que eu faço, né? É um saco, né? Porque normalmente vem uma caixa lá, ou vem uma embalagem de plástico. Aí vem aquele saquinho de plástico transparente, né? Colado com um durex e o papel da nota dentro, né? Reparou já nisso aí, né? Sim. Cara, chega um deles e já fala, não... Por que eu já falo não, cara? Se der algum problema no produto e tiver que trocar, você tem que estar com aquela porcaria lá, né? Então eu já viciei, cara, porque eu já tive problema histórico. O que eu faço? Chegou, primeira coisa, eu tiro, bato uma foto arquiva e jogo fora. Perfeito. Não, no arquivo mais. Cara, Não, já chegou o papel, eu tiro. Cara, eu já tá tiro e eu tenho uma pá no meu Google Fotos. Eu tenho um álbum de nota, só de nota. Né? Então eu vou. Hã? Cara, 98% do tempo não serve pra nada. O problema é os 2%. É a lei de Murphy, né? Que vai dar problema, cara. Quando você vai comprar uma coisa que um ano depois tem 6 meses de garantia, você fala, cadê a nota? Cadê a nota? Agora eu não vai sei dizer que não vai acontecer isso com você. Já, mas você sabe que eu guardo aqueles que vêm por e-mail. Então, isso, sim. Não, quando tem e-mail, aí eu já rasgo fora. É isso aí, o cuidado é onde você vai guardar. É esse, né? Justamente acho que a grande questão é essa, né? Quando se falava do DANF, né? Para muitas pessoas iria acabar com a nota física, né? Então eu vou imprimir menos, né? Mas não, só que você tem que imprimir obrigatoriamente um DANF, porque esse DANF tem que correr junto com a mercadoria, né? Ele anda junto com a mercadoria. Então ele é obrigatório. Então, na verdade, não teve uma diminuição. Se diminuiu, na verdade, a impressora matricial, né? Porque todos aqueles DANF, todas aquelas notas eram impressas em impressora matricial, que vocês lembraram bem no início lá. Sim. Né? E aí passou a se imprimir numa impressora laser. Sim, aí foi vai só essa mudança. Ali. Então, Exatamente. em tese, o que você quis dizer é que foi uma oportunidade a menos de impressão, mas uma oportunidade a mais de etiqueta. Exatamente. Nesse momento, sim, com essa transformação que está vendo. Né? Então você sentou junto com os seus clientes que atuam na área de Sim. e-commerce e falou o seguinte, pessoal, vamos lá. E
desenvolver um projeto para entrar nesse mercado também. Até porque o manuseio da etiqueta é muito melhor, né, e muito mais simples do que o manuseio de uma impressora, de uma impressão, né? Aquela impressão você tem que dobrar, tem que colocar dentro do saquinho que vocês lembraram bem, enfim. A etiqueta ele vai colar ali do lado da caixa e acabou, né? Ele encerrou o assunto e vai para a próxima Aliás, caixa. isso quando não, pensando em automação, né? A etiqueta é mais fácil de uma máquina, Sim. né, um braço mecânico colocado do que a folha, Do né? que a folha, exatamente. A folha né? põe no saquinho, abre o negócio, dobra o papel, joga dentro, cola o durex. Não dá. Mecanicamente, agora, você imagina tu passando uma caixa na esteira ali, o bracinho mecânico faz... plac, plac. Ele cola automático. Tá. Acho que essas transformações têm acontecido, mas é principalmente em relação ao segmento, né? Então, como a gente pode analisar quais são os segmentos que estão em ascensão e quais os segmentos que estão em queda, efetivamente. Quando vocês atuam, você falou 150 clientes em média, Sim. né? Quantos itens SKUs mais que vocês administram, que você falou? Algo em torno de 2.000, 3.000 SKUs em alguns clientes que a gente já tem. Tá? Tem clientes com um número de SKUs menores, mas o máximo seriam 2, 3.000. E aí, e a gestão disso é tudo eletrônica. Ele entra lá no site, ele tem acesso ao catálogo, ele mapeia quais produtos ele se interessa e liga isso. Dentro da negociação, né, e quando a gente faz a negociação com o gestor do contrato, ele vai nos passar qual é o volume de compras dele, quais são os itens, nós vamos precificar isso, vamos chegar numa negociação, e aí toda essa lista de produtos é inserida dentro do nosso portal, que é o portal Autopel. E aí, através desse portal, ele vai poder indicar quem são as pessoas que vão ter acesso, é um portal fechado, com login e senha, né? Que tipo de acesso essas pessoas vão ter, né? Se ele é só um usuário, se ele é um aprovador ou se ele é um gestor. Isso também faz diferença. Né? Então, o gestor consegue enxergar os pedidos de todos os usuários. O aprovador ele pode aprovar aquelas pessoas que estão embaixo dele automaticamente. Né? Ele pode editar um pedido, por exemplo. Não, ele ultrapassou o limite, eu quero excluir esse item. Ele pode fazer isso. Né? Então, o conceito o portal facilita a vida do gestor. Basicamente é isso. E para o usuário é muito mais fácil porque ele sabe exatamente quais produtos estão homologados. Né? Então, se ele quer comprar um post-it laranja e não tem lá, não tem o que fazer. Ele vai ter que comprar o branco, o amarelo, enfim, as cores que estão determinadas pela empresa. Entendi, mas a empresa já faz a aprovação e fala, esses são os itens aprovados, pode entrar ali dentro. Exatamente. Se ele precisar de pede para o gestor falar O que pode acontecer, né, e que isso acontece bastante, dentro de uma negociação ao longo do contrato, o gestor quer incluir alguns itens. Né? Isso é interessante para nós, é interessante para ele também. Lógico. Na primeira negociação a gente não incluiu, por exemplo, mouse. Mas eu estou vendo aqui que eu tenho uma necessidade de 100 mouses por mês e acabei esquecendo ou achei que isso não era relevante, então vamos incluir os mouses. Né? Porque, como a gente conversou, a Autopel faz uma negociação muito mais ampla. A gente está negociando para 150, 200 clientes. Né? Já aquela empresa está negociando só para ela. Exato. Então, o poder de compra dela é muito menor do que o nosso. Né? Entendi, Tá? entendi. E quando você fala do usuário que vai entrar lá, vocês têm algumas ferramentas que facilitem o usuário mapear, sei lá, o que você sempre compra, ou itens, já tem algum mapeamento nesse sentido? Já tem. Então ele consegue saber o histórico dele, ele consegue criar uma cesta de compras para ele, do mesmo modo que a gente pode fazer no nosso, por isso que eu falei que a similaridade com o e-commerce do B2C já é muito grande, forte. né? A gente acaba utilizando as mesmas ferramentas e os mesmos acessos, vamos falar assim. Entendi. Tá? Então é muito mais simples para ele. Tudo isso ele pode fazer. Entendi. Então ele já pode ir lá, ele já entra lá e fala, normalmente você compra, sei lá, tantas resmas de papel sulfite, já entra lá e já carregado para ficar mais rápido o processo, ele não tem que ir buscando todos os todas itens as ali. vezes e etc. Tá? Então tudo isso ele tem lá dentro. Ele pode puxar o histórico do que ele comprou no último pedido, replicar aquele pedido e etc. Entendi. Tá? E quando tem alguma inconsistência, sei lá, acontece do usuário digitar, sei lá, estava comprando 10, comprou 1000 de repente, acontece esse tipo de coisa? Existe uma validação ou é raro acontecer? É mais difícil, mas assim, mesmo se acontecer, a gente pode ter uma tratativa totalmente diferente. Complicado. Foi um erro mesmo, vamos tratar. É mais complicado porque, como a gente tem uma média de consumo deles, né, a pessoa que está atendendo e gerenciando esse contrato consegue enxergar e falar, poxa, esse cliente costuma comprar 1000 lápis por mês. Agora ele entrou com um pedido de 10.000. Tem alguma coisa estranha, né? Até porque a gente garante estoque de pelo menos 60 dias para esse cliente. Então, provavelmente, talvez a gente nem tivesse estoque para ele suficiente, porque ele estaria muito acima da curva.
Entendi. Né? Então, isso pode acabar acontecendo, mas é algo bem difícil de ser executado na prática, tá? Ah, interessante. É interessante, né, Alex, você entender esse conceito, né, cara, de você entregar parte da sua operação para uma empresa para buscar um ganho de performance aqui na outra ponta e não se preocupar com essa dor de cabeça. Né? Não se preocupar. É o que eu falei, é doido, porque se a gente para refletir muito sobre isso, o quanto que às vezes a gente é preguiçoso, o quanto que a gente não parou para pensar, o quanto que a gente tem paradigma e medos. Sim. Né? Porque, por exemplo, vamos pensar, eu não uso muito serviço de assinatura para coisas pessoa física. Né? Em compensação, pagamento, por exemplo, cara, eu automatizo tudo, né? Perfeito, é isso aí. Eu automatizo tudo, cara, é DDA, é boleto, é crédito automático, débito automático, tá? Automatizo tudo. Eu tenho uma neurose por isso. Por quê? Porque na minha cabeça eu não vou perder tempo em pagamento. Mas o curioso então eu posso perder tempo na assinatura de item? Eu vou falar, eu só não tenho esse problema porque minha esposa compra muito mais do que eu. Ela que gerencia isso. Cara, como ela é a owner do negócio, é a dona do negócio, eu não tenho realmente que me preocupar com as assinaturas, tá na mão dela. Mas é louco, porque se eu automatizo o pagamento, eu deveria automatizar o outro lado, a assinatura. Por que eu faço uma coisa e não faço outra, né? Por isso que eu acho que esse comportamento, né, que você tem também não foge muito da grande maioria, né? Quando a gente fala exatamente das pessoas como um todo, como pessoa física, né? E aí é que eu disse que as pessoas essa aqui tendência, no Brasil né? tem essa Isso tendência, a pessoa sempre quer negociar alguma coisa porque ela acha que se eu ligar para o vendedor eu vou conseguir algo melhor, se eu falar com ele eu vou fazer alguma negociação melhor, enfim. Isso é algo muito complexo, né? E assim, no próprio mercado que eu sempre atuei, né? Quando a gente fala das revendas de informática, né? Que é um público, vamos falar assim, existe a Calung, existe os grandes varejistas, mas existem os revendedores de informática, né? Que antes eram as papelarias, acabaram morrendo, mas são empresas especializadas em vender produtos de informática. Essas revendas, todas as vezes que um distribuidor quis automatizar o processo, ele não conseguiu. Como automatizar? Eu vou jogar você para comprar só no site. O cara não aceita. Não, mas você vai comprar no mesmo preço. Não, não quero. Porque ele sempre acha que eu vou conseguir algo melhor. Se eu falar com o vendedor, eu vou conseguir. Né? E eu acho que isso está um pouco enraizado na gente, né? Que é o que você falou. Então, essa parte mais burocrática, você entende que, tudo bem, isso aqui não vai mudar nada, eu vou jogar tudo lá dentro do sistema do Itaú, do Bradesco, quem quer que seja, de qualquer banco, né? O meu boleto vai ser pago, a minha conta vai ser paga. Agora, no que depende de negociação, você sempre tem aquela pulga atrás da orelha, né? Exato. Será que eu vou consumir 30 cafés? Será não, que... E você comentou um negócio que eu uso muito, né? A gente, logicamente, é uma universidade aqui, dá curso de um monte de coisa, a gente dá curso de negociação. Sim. Né? E aí é engraçado que eu sempre uso o exemplo, né? Do que a gente vai negociar. Você tem que selecionar na negociação itens que vão te trazer resultado. Né? Perfeito. Então você fala, e o psicológico, né? Eu gosto de dar exemplo pessoa física, né? Você fala, cara, você vai no supermercado. Alguém negocia margarina, manteiga ou leite com o caixa do supermercado? Não. Ninguém negocia, né? Você já está tão acostumado lá, culturalmente que o preço já está lá, que você fala, cara, não vou chegar no caixa e falar, aqui, quando você vai fazer desconto no Omo para mim? Ninguém fala, né? Cara, não existe essa possibilidade. Mas se você vai comprar carro, sim, cara, quem gosta como eu gosto de negociar, eu não passa pela minha cabeça comprar um carro sem negociar. Perfeito. Né? Mas vale a pena negociar? Vale, porque o carro é um bem com um custo muito alto no meu spend. Cara, aqui eu vale. Também, né? É um bem durável, e enquanto que eu não vou lá. Minha esposa fica brava, às vezes só para eu praticar, porque eu gosto realmente muito de negociar, né? De encher o saco das pessoas, mas eu gosto de treinar as técnicas que a gente ensina, né? Eu gosto de testar as coisas e tal. Eu vou em loja de shopping, né? E loja de shopping é um item interessante, né? Eu vou comprar uma calça jeans, mesmo que seja para mim ou minha esposa tá junto. Eu gosto de negociar, né? Chato. Perfeito. Chato demais. Agora é chato pra caramba, né? Pensa. Mas o interessante é que a calça jeans dá para negociar, né? Sim. Então eu gosto de testar as técnicas, até onde vai, tal. Minha esposa fala, nossa, como você é chato. E ela fica com vergonha, né? Minha esposa fica com vergonha. Fala, cara, você entende isso, Simone, ou não? tamo junto. A minha às vezes também, viu, Alex? Fica vergonha. Isso é mal de quem de vendas. É mal de vendas. Mas, tudo isso para brincar é o seguinte, cara, às vezes eu faço isso, não por causa do valor, mas simplesmente para testar, porque na prática, cara, comprar uma calça não vale a pena. Sim. Não vale a pena se perder seu tempo com sua família e tal, para negociar uma calça jeans ali que você vai conseguir. 10% deu R$20, né? Vamos falar assim, quando muito, você consegue 3%, sim, 4%. Cara, aí você ganha uma meia. Você fala, cara, que legal, ganha uma meia. Mas é muito mais psicológico do que real, cara. Que você falou, cara, eu consegui um desconto, cara, a calça custava R$250.
Cara, consegui 3%. Legal, você conseguiu R$12. Perfeito. Cara, não vai mudar a nossa vida esses Não, R$12, com certeza. né? Do item que você não compra. E é essa cabeça da pessoa física que a gente precisa arrastar a pessoa jurídica, Sim, né? sem dúvida. Agora vem uma curiosidade. Como a gente também ensina muita técnica de venda, eu nunca recebi um vendedor para vender esse tipo de serviço corporativo que tivesse uma abordagem de comparar coisas do mundo pessoa física com o mundo jurídico. Eu não sei se você faz, você educa as pessoas, mas eu acho que seria, principalmente para PME, né, para pequenas e médias, falou SMB, eu acho que seria um discurso de venda, se eu fosse montar, né, como cara de treinamento, consultoria, cara, vamos montar um discurso de venda para treinar a sua equipe de vendas. Eu acho que eu treinaria um discurso para falar o seguinte, cara, você coloca as suas contas no débito automático? O cara fala, sim, por que você faz isso? Cara, você, sim, por que você vai? É legal. Então, eu vou te apresentar um negócio que você vai fazer igual, ganhar todo o tempo que você ganha na pessoa física. Eu acho que eu iria com essa abordagem de venda, sabe? Que eu acho aí que eu ia perguntar pro Edu. Edu, você não acha... Você falou que 80% do mercado já está em empresas... Isso nas grandes empresas. Corporativo de empresa grande. Nestlé, Raia, Unilever, Volkswagen, Petrobras, Vale, Itaú. Mas os clientes que você busca conquistar são majoritariamente essas grandes empresas? Sim, no nosso caso, sim. São majoritariamente então você as busca empresas. essas grandes empresas. Exatamente. Então o que você busca é entrar no mercado onde já está... ou a empresa já tem uma estrutura porque ela não quis mesmo, certo? O já, que é raro. Os 20% lá que falaram Sim. não quis. Só que você tem que entrar mostrando ou crescer dentro do mesmo cliente, né? Mostrar para ele, olha, tem oportunidades aqui de aumentar o leque de produtos e tal. Ou você entrar no mercado que já está um outro concorrente que, sei lá, e quais são esses momentos que você entra quando entra um concorrente? Quando ele dá uma sambadinha ali, pisa falta no suprimento. Quando que você consegue ganhar um cliente? Ou para quem está ouvindo a gente, acompanhando, falar o seguinte, cara... Deixa eu bater um papo com o Edu lá, porque tem um negócio legal. Acho que a grande questão é, quando esse concorrente não está conseguindo fazer uma gestão adequada, isso acontece muito quando você tem um número muito grande de contratos, né? Tá. É muito complexo isso. Atendimento é algo também muito difícil, né? Você conseguir atender esses clientes com um nível de excelência, tá? Mas principalmente o nosso caso, o que a gente tem tido de speech de abertura aí junto a eles, Henrique? Por que não dividir um contrato? Por que você vai deixar esse contrato inteiro na mão de uma empresa? Tá. Né? Para nós não tem nenhum problema, porque você não divide esse contrato conosco. Isso seria melhor para ele e para nós. Ele pode testar se o serviço está sendo adequado, ele pode testar se realmente a dificuldade de SLA serve para as duas empresas, ele pode testar que será que essa empresa que está me oferecendo mais itens é melhor do que essa outra empresa que não me oferece tantos itens. Entendi. Enfim, ele tem uma margem de comparação, isso não é nenhum demérito para ele e nem para nós. Né? Entendi. A gente participar junto com outro concorrente dentro de uma empresa. A gente divide alguns contratos com outras empresas. Ele está com duas empresas homologadas. Sim. E aí você, de certa forma, através do atendimento, Sim. que é algo que vocês, eu imagino que devem, pelo que você citou, deve ser algo que vocês devem tentar se diferenciar. Sem dúvida, exatamente. E, eventualmente, ele tem 2 portais lá para pesquisar, né? Pois é, e ele vai poder comparar, né? Principalmente a questão logística, a questão de atendimento, como eu falei para vocês, enfim, ele tem um comparativo. Até preço. Até preço. É que o preço ele vai acabar trabalhando com o preço para os dois, vamos falar Entendi. assim. Ele vai falar, não, eu quero pagar 10 em um entendi. e 9 Como em o valor outro. está fechado, Exatamente. ele Ele vai acabar fazendo o que a gente fala, vamos dividir efetivamente o contrato. Né? Entendi. Você pode dividir por região, você pode dividir por, principalmente por região que você queira atender. Né? Então, eu vou dar o estado de São Paulo para um, o estado do Rio de Janeiro para o outro. Entendi. Um exemplo. Né? Entendi. Então, existe essa grande possibilidade e para nós isso é algo que até para a própria empresa como compliance seria muito mais interessante ela ter 2 fornecedores, nesse caso. Né? Porque você entrou, tecnicamente falando, para grandes empresas, você entrou num item importante que a gente já fez quantos podcasts e até lives, né, webinar sobre isso, que é a questão de risco, né, de Sem suprimento, dúvida, exatamente. onde a gente fala que a diversificação do portfólio de fornecedores se não exagerado, Sim. é muito melhor e mais seguro para você ter uma minimização do risco. Falamos isso muito dessa pandemia, né? A pandemia trouxe um aprendizado muito grande de quem estava muito single sourcing, um termo em inglês que a gente usa, Sim, né? Muito focado em um cara só. One stop shop, Esse né? Vamos falar cara, assim, né? teve um problema durante a pandemia de fornecimento, teve que correr do zero atrás de alguém para homologar. E aquelas empresas
que já tinha 1 ou 2 ou 3 fornecedores, conseguiu dividir uma carga, equalizar, e se um foi mal, os outros 2 compensaram e ele não teve um problema de ressuprimento da empresa, né? É isso, Alex, porque principalmente, de novo, nesse momento que a gente vive, né, de pós-pandemia, ou vamos falar assim, não existe o pós-pandemia, né, mas eu acho que o durante, mas é um momento um pouco melhor, ainda continua existindo muita falta de produto. Né? Perfeito. E isso afeta diretamente o negócio da empresa. Por mais que a gente fale de suprimentos indiretos, alguma empresa viveria sem papel A4? Não dá, né? Alguma empresa viveria sem sem papel sabonete, higiênico. sem papel higiênico. Ou sem sabonete. sabonete no banheiro daquele Álcool escritório, gel agora. álcool em gel. Café. Né? Deveria Café, ser como café. disse bem o Henrique, quer dizer, não dá para viver. Agora, isso é um suprimento indireto. Não é o core business do Itaú, do Bradesco, da Volkswagen e de todas essas empresas, da Nestlé, etc. Mas, em contrapartida, se algum fornecedor deixar de fornecer o café, ele vai sentir na pele. Se algum fornecedor deixar de fornecer o papel A4, ele talvez tenha que fechar uma agência, por exemplo. Né? Então, em outro fabricante que eu trabalhei, na OC, que é um fabricante de impressoras, uma época a gente tinha um contrato com um grande banco, né? Uma empresa de um grande banco, e ele nos questionava sobre suprimentos originais. Questionava preços, porque ele recebia ligações de empresas com suprimentos não originais, compatíveis e manufaturados, e a gente sempre explicava para ele a diferença de um produto para o outro. Né? E ele nunca testou. Então, um momento ele falou assim, não, eu vou testar, a diferença é muito grande, eu vou testar. Ele testou. Um belo dia, uma agência desse grande banco teve que ficar fechada porque a impressora não funcionava. Aquele suprimento deu problema na impressora dele. Imagina o prejuízo que ele teve. E aí, a partir daquele dia, ele falou, não, eu volto tudo para o original porque esquece esse negócio de suprimento não original ou suprimento compatível. Né? O meu prejuízo é muito maior. Eu tenho uma financeira e não consigo colocar uma pessoa lá dentro, que é um custo altíssimo na frente do gerente. Ele não poder imprimir o contrato que a impressora não funciona, quanto custou isso para mim? Né? Não tive redução nenhuma, muito pelo contrário. Você colocou 2 pontos interessantes aqui, né? Que é você eventualmente ter itens, você falou atendimento, e você falou dividir eventualmente os itens, né? Para você poder mapear legal. Sim. E o tempo de entrega é um diferencial cada vez mais relevante sem nesse dúvida. sentido? Porque as empresas, eu imagino que também não devem ter tanto espaço de almoxerifado lá de... Então, eles devem deixar tudo com vocês, né? Exatamente, dentro dessa terceirização. E aí depende muito do contrato, né? Então a gente vai ter contratos em que tem um tempo já acordado de SLA de entrega, né? Ele pode ter um tempo para colocação de pedido e um tempo de entrega, né, para os usuários dele. Ou senão a gente vai trabalhar efetivamente com um SLA já programado, né? 72 horas, enfim, aí depende do que a gente tem de contrato. Tá? Mas para nós é fundamental trabalharmos de uma maneira que o SLA seja cumprido. E essa é a grande dificuldade no mundo de hoje, principalmente num país como o nosso, que tem tamanho continental, vamos falar assim. Então, e trabalha com... Todo mundo vai trabalhar com algumas transportadoras terceiras, enfim, ninguém tem transportadora própria para atender o Brasil inteiro, e isso é uma dificuldade de todos os distribuidores. Tá? Imagino. Mas né? para nós isso é fundamental, quer dizer, cumprir os prazos de SLA. Tá? Até porque a gente trabalha com um produto que é a bobina, que nesse caso a bobina é um produto essencial dentro do varejo. Sim. Né? Porque, de novo, se faltar bobina, ele não abre uma loja. Sim. Né? Sim. Se faltar bobina no pão de açúcar, ele não pode abrir uma loja. Sim, não sair a nota fiscal lá. Exatamente. Então aí é um produto de curva AAA, nesse caso a bobina. Né? Entendi. Cara, deve ser realmente um desafio enorme você manter esse CD e essa estrutura toda com esses itens para que não falte de forma alguma, né? Sem dúvida, exatamente. Então, é bem complexo fazer essa gestão, né? Até porque a gente tem um histórico, mas em alguns casos o histórico pode sair um pouco fora da curva, né? Então, e aí é uma negociação que a gente tem que ter com o cliente também, para que ele entenda que ele tinha um histórico de 1.000 peças e quer pedir 3.000. Né? Eu posso ter 2.000, mas 3.000 eu talvez não tenha. Né? E ele precisa entender também como funciona isso. Né? A gente não tem bola de cristal e a grande dificuldade, acho que em termos gerais, é sempre trabalhar o forecast, que a gente fala, né? A previsão de vendas, né, Alex? Como é que eu consigo ter um forecast mais adequado? Né? Eduardo, você está falando, para quem está acompanhando você agora e quiser pensar lá, o cara trabalha na área de suprimentos, ou tem um par, de repente, lá na área de suprimentos, não é ele responsável pela área de indiretos e tal, e você tivesse que dar um toque para ele, para dar uma dica, para tentar buscar ou um melhor serviço e tal, o que ele vai fazer, sabe? De repente,
entra em contato contigo, bate um papo, entende melhor? Como é que você acha que conselhos você dá para esse cara, para ele abrir o olho e falar, ou não digo abrir o olho, mas pelo menos de repente poder pensar em formas que ele pode trazer algum diferencial bacana para a empresa? Que dicas que você daria para ele? Eu acho que o nosso negócio está muito focado em que a gente possa dar uma consultoria para ele, entender o negócio dele, entender de que forma a gente pode rentabilizar para ele de uma outra forma, maximizar os esforços dele, né? E principalmente ajudá-lo nas principais dores que ele tem, porque muitas vezes essa empresa deixa de colocar algum item dentro de um contrato que faz muita diferença para ele, né? E para nós também. Então, é muito caso a caso. Essa nossa análise é muito caso a caso. E que a gente possa olhar, talvez, de fora, porque muitas vezes é o que a gente fala. Quando você está envolvido dentro do processo, né, é muito difícil você enxergar alguma solução. E a gente de fora consegue enxergar com outros olhos. Talvez levando um case de um outro cliente, talvez enxergando que para aquele segmento funciona de uma outra forma, e etc. Que a gente pode indicar um outro fornecedor para ele que ele não conheça e tudo mais. Tá? Então, acho que é uma análise muito individual, mas que a gente quer significativamente entender quais são as dores dele e como a gente vai poder ajudá-lo. Né? Para nós, o cliente sempre vem em primeiro lugar e para nós a gente vai trazer o projeto para customizar efetivamente o que ele quer. E isso é muito difícil. A gente percebe que os nossos concorrentes são mais amarrados. A gente consegue customizar dentro da necessidade do cliente. Ah, que bacana, cara. Interessante, né? Que aquela história, conversar, a gente sempre tem que estar aberto a conversar, entender, ouvir, porque você nunca sabe onde pode estar uma Sem oportunidade, dúvida, né? E de repente, o que você falou, né? Talvez um cliente, uma oportunidade fora, você já tem uma vivência, falou, tal empresa fez isso, Sim, tal. sem dúvida, Pode ser por aí, né? Principalmente se são do mesmo segmento, né? Quer dizer, ele tem as mesmas particularidades do concorrente dele quando a gente fala de suprimento, né? A necessidade dele vai ser a mesma, porque a gente não pode mostrar para ele um caminho mais rápido para isso. Eduardo, a gente tem algumas perguntas aqui que a gente sempre faz igual para todo mundo na hora de fechar, cara. Que eu quero perguntar agora. Vou fechar Primeira pergunta que eu te faço é: qual é a frase de impacto que de alguma forma te marcou ao longo da sua carreira, ou que você consegue lembrar agora, que é com o momento você fala, cara, isso aqui me inspira de alguma maneira? Eu tenho um ídolo empresarial que seria o comandante Rolim Amaro, né? Ex-dono da TAM, que acabou falecendo há 20 anos atrás. E ele criou alguns mandamentos na TAM, né? Tinham 7 mandamentos na TAM, e um deles era: em busca do ótimo não se faz o bom. Né? Tinha algumas outras frases, mas acho que essa me marca bastante, porque muitas vezes você fica buscando o ótimo, mas você não está fazendo nem o bom. Né? Então, se você fizer a sua lição de casa, como a gente fala, primeiro, isso já é uma grande coisa. Né? Porque muita gente não está fazendo nem a sua lição de casa. Né? Aquele grande exemplo de você olhar a grama do vizinho, mas você não está olhando nem a sua. Então, essa é uma frase que sempre me marcou: em busca do ótimo não se faz o bom. Eu vou te falar que o Henrique não usa essa frase, mas você concorda com ela, né? Mas não tem a menor dúvida. Cara, ele concorda muito com essa frase. Ele nunca usou essa frase, ele mas ele concorda muito. Mas eu sou o cara que já começo logo de largada, né? Não, de vez em quando eu chego, cara, precisamos fazer isso aqui. Alex, cara, a gente não tá fazendo barra. Não tá fazendo barra, é isso. Você tá querendo inventar moda, cara. Fala, não, mas vai ser legal. Fala, então vamos fazer o básico aí. Mas o Alex gosta de ideias disruptivas. Eu gosto de ideias. Não, isso é bacana. Eu também, Alex, eu também. Tudo é um equilíbrio, mas... Sim, sem dúvida. Não dá pra voar, tem que ter alguém pra trazer de volta, né? É isso aí. E você consegue lembrar algum conselho que ao longo da sua carreira você recebeu e te marcou de alguma forma? Trabalhei uma vez com um dono de uma empresa que falou assim: o mais importante em projetos, né, ou quando a gente faz uma venda, é entender a percepção do cliente, né? Então, um exemplo que ele sempre dava é: muitas vezes em um projeto eu me dediquei ao máximo, eu fiz o que para mim era excelente e para o cliente era ruim. Puta, isso né? Porque talvez a referência dele fosse outra, ou eu não estou entrando na cabeça dele. Né? Já em outros projetos eu fiz um trabalho meia boca e o cliente acha que é excelente. Né? E se a gente trouxer para o nosso paralelo, para a nossa análise, a gente vai perceber isso. Quantas e quantas vezes você fez um belo projeto, né? E o cliente fala: não gostei disso, achei que está nota 5, enfim, mas você fala: pô, mas eu dei o meu máximo, eu achei que ele ia gostar muito e no fundo ele não gostou. Né? Então, acho que entender a percepção do cliente é fundamental, porque no fundo é isso que vai valer. Né? Não é a nossa opinião se isso está bom ou se está ruim. Será que ele achou que está bom ou está ruim? Né? É o que acaba funcionando na prática. É o que eu chamo, em outras palavras, de gestão de expectativa. Né? Exatamente, é isso daí. Uma forte gestão de expectativa. Próximo, agora eu vou fazer uma para você. Vamos lá. Quais
Qual a competência, escolhe uma competência que você vai dar conselho para todos os nossos ouvintes aqui. Fala uma competência que todos têm que dominar, na sua visão. Eu acredito que para hoje, né, e isso não só para hoje, mas vem ao longo dos anos, é a proatividade, né? Porque assim, sem ser proativo hoje dentro de uma empresa, não basta você entrar na empresa e falar, eu vim aqui para mexer esse copo daqui para cá e vou trazer ele de volta, né? Você não vai ficar o dia inteiro fazendo isso. Se você não trouxer algo diferente, se você não pensar fora da caixa, se você não tiver ideias disruptivas, você não vai crescer dentro da sua empresa e você como profissional, né? Então, acho que ter essa proatividade hoje parece que é algo batido, mas que na prática a gente não vê né, nas grandes organizações em geral, né? Ou seja, ou com as pessoas que a gente trabalha. Eu acho que isso é fundamental hoje em dia. Muito bom. Tá? Próxima. O que você, durante muito tempo, acreditou que fosse de uma forma e recentemente você percebeu e mudou de opinião? Fala, não, nossa, durante anos eu achava isso e agora eu mudei de opinião. O que eu vejo, eu que já trabalho em vendas há 20 anos, né? Acho que não mais recentemente, mas ao longo do tempo você percebe que você tem uma visão que relacionamento é tudo, né? Mas hoje, no mundo de hoje, não só o relacionamento basta. Você tem que ter um bom relacionamento com o seu cliente, mas você tem que entender tecnicamente, você tem que saber algo a mais dos produtos que você vende para que você possa ter domínio da situação e para que o cliente entenda e tenha confiança em você, né? Não só relacionamento não é suficiente já no mundo de hoje. Até porque a informação você tem acesso a qualquer tipo de informação, né? Já diferente dos anos 90 em que você não conseguia ter acesso a nada, né? A sua informação estava na revista, estava no jornal, estava no livro. Hoje você pode apertar qualquer botão e ouvir o que está sendo falado na China, por exemplo. Perfeito. Não é uma frase minha e nem uma crença minha, mas curiosamente estava dando uma palestra para comercial ontem de uma grande empresa e eu comentei isso. Como você puxou vendas, né? Esse conselho de falar na venda, o relacionamento e tudo. Eu lembrei uma coisa que eu usei ontem que todo mundo meio que assusta ainda, né? Que é vender é uma arte. Muita gente tem essa frase como a verdade absoluta. Sim. E para mim, na verdade, vender é uma ciência. É isso. Eu acho que essa troca muita gente de área comercial precisa. Sem dúvida. Ainda tá nessa questão de cara, eu tenho o dom da venda, se eu me relacionar bem, cara, aquele jeito tal, e aquele cara tem o dom da venda, né? Tudo tem hoje uma ciência com estatística, com método de venda, tudo perfeito. Então hoje eu acho que, né, coligando com o teu conselho, eu falaria, cara, vender não é uma arte, vender é uma ciência. Mude de opinião quem acha que vender é uma arte. Boa. Edu, eu tenho um presente para você aqui, cara, da live aqui, ó. A gente trouxe um presente para você aqui, ó. Deixa eu deixar aqui contigo. Obrigado. Um SKU. Um SKU da live. Um SKU, uma canequinha da live pessoal. aqui com o nosso cubo. Eu queria agradecer demais. Edu, mas eu queria fazer uma última pergunta. Se você tivesse que me indicar uma música para eu colocar no nossa playlist da live aqui, qual seria, cara? Os nossos alunos vão ouvir essa música, hein, pra fazer Edu? aquele warm-up antes da tal. aula, tal. Viva la vida do Coldplay. Viva, uma clássica, hein, cara? É capaz de até ter no playlist, sabe? Não tem, não? Será? Deixa eu ver aqui, ó. Essa tá fácil, hein? Essa tá fácil. A playlist não tem, cara. Não tem, caraca. Esse foi ótimo. Coldplay é bom demais. Muito bom, eu cara. sou fã de... Edu, quem quiser bater um papo contigo, onde que te encontra? Bom, eu vou deixar o meu e-mail, eduardo.nishimoto@autopel.com, né? Legal. E aí vocês podem me acessar aí Tá bom. a todo momento. E a ideia é, a Autopel está disponível para todos vocês. O nosso intuito é ajudá-los de todas as formas na questão de suprimentos indiretos. A gente sabe que é uma grande dor para todas essas empresas. E, principalmente, oferecer uma consultoria diferenciada para vocês. Oferecer soluções que possam agregar no dia a dia dos seus clientes, e principalmente dos clientes internos de cada um de vocês. Né? Porque o comprador ele tem os seus clientes internos e que são os caras efetivamente que vão lá bater na porta dele quando tiver um problema. Legal. Então, pessoal, a gente vai colocar, vou pedir para a Isa colocar aqui na descrição, aqui embaixo na descrição do vídeo o e-mail do Edu para quem quiser bater um papo. O LinkedIn encontra por lá também, Eduardo? Sim, também. Então tá lá no LinkedIn, pode procurar, a gente vai colocar o link aqui embaixo na descrição. Quem quiser bater um papo, manda uma mensagem lá para ver se de alguma forma vocês podem ajudá-los aí a garantir mais desempenho, reduzir custo, é isso aí. Tá Perfeito. bom? Galerinha, vamos ficando por aqui. Obrigado pelo bate-papo, Edu. Quem quiser, deixa aquele like, compartilha, porque assim o nosso podcast cresce ainda mais, né? É isso aí. Muito obrigado, galera. Um abraço. Edu, muito obrigado. Pessoal, Bons insights e até a próxima. Obrigado. Valeu.